Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos novamente ao canal Autismo On. Perguntas, de onde vem o autismo, os primeiros relatos, o que é Asperger? Existe uma ligação entre Asperger e nazismo, Já ouviram falar sobre isso? Essas são algumas das suas dúvidas também? Então se liga no Autismo comigo, já deixa aquele like para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para não perder as novidades do canal. Espero aqui toda semana ou cada 2 semanas colocar um vídeo aqui para vocês. Eu sou o Rodrigo Rosales, professor, pesquisador, pai do Bernardo, autista de 5 aninhos de idade na data desse vídeo. Me segue lá no Instagram, @Rodrigo Rosales, não está seguindo ainda? Segue lá, você vai ver as terapias, o dia a dia, dicas, pode escrever para mim no direct. Também deixo aqui um agradecimento para todos que assistiram ao primeiro vídeo. Peço desculpa, eu tive que repostar esse primeiro vídeo, acabei perdendo aí os comentários, os likes. Quem quiser assiste lá, dá uma força nesse vídeo de introdução do canal. Acabei para poder resolver uns probleminhas de som, dar uma melhorada, ficar menos pior. Agradeço aí aos amigos de audiovisual que mandaram dicas, softwares, tal. Já instalei aqui, já estou utilizando, a gente vai melhorando aí. Um grande abraço para todo mundo e agradeço novamente. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo então. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Puxa, cara, não pensei em vinheta ainda. Não tem vinheta. Bom pessoal, as principais referências em artigos e livros, publicações que eu utilizei para produzir esse conteúdo estão aí na descrição desse vídeo. Lógico, tem mais referenciais, mais artigos. Quem tiver mais colaboração, deixe nos comentários. Eu coloco aí nos comentários o pessoal ler também. Me escreve no direct. Quem tiver algum acréscimo, quem sabe eu possa trazer nos próximos vídeos. Lembrando que os vídeos aqui toda semana eu pretendo colocar um vídeo, provavelmente sexta-feira à noite. Se não der, dependendo do tema, a pesquisa, o vídeo é muito longo, a pesquisa aí talvez demore mais de uma semana para conseguir postar, para fazer um conteúdo bacaninha com relação à pesquisa. Edição ainda vou ficar devendo um pouquinho, mas vamos lá. De acordo com o que acreditam os cientistas, o autismo sempre esteve presente na nossa cultura. Apenas agora temos um nome para falar sobre essa condição, sem estigmatizar, sem condenar, para buscar um olhar de respeito sobre o tema. Esse tema merece ser compreendido e respeitado. Inclusive, enquanto eu estava fazendo aí a pesquisa sobre esse tema, deste vídeo, para trazer aqui, uma frase dos estudos desses médicos, pesquisadores que formalizaram o tema me chamou bastante atenção. Eles notavam que existiam algumas crianças que se desenvolviam de forma diferente. Embora muitos ligassem esses comportamentos a doenças mentais, esses médicos eles acreditavam que tal desenvolvimento precisava ser compreendido. Essa frase daquela época é tocante, não é? É exatamente isso, Não devemos olhar para o autismo, para a criança, adulto com autismo, como algo que precisa ser consertado, Como se fosse uma criança quebrada e precisa de um conserto, A criança com autismo, ela apenas se desenvolve de forma diferente. O autismo, seu desenvolvimento, deve ser compreendido. Boa parte do trabalho terapêutico para o desenvolvimento da criança com autismo, eu sei que buscam sim trabalhar uma espécie de encaixe social neste modelo amplo de sociedade e costumes em que estamos inseridos. É necessário? Sim, para que essa criança consiga lidar com o mundo, ser independente, enfrentar os obstáculos que, infelizmente, muitas vezes não vão respeitar o autismo, não vão buscar compreender, vão apenas julgar, diminuir e tudo mais que estamos acostumados a receber dessa sociedade em grande parte intolerante, na verdade. Mas nós queremos que nossas crianças sejam felizes nesse imenso mundo cruel, e para que sejam compreendidas, respeitadas, para que o autismo seja respeitado, compreendido, temos que contar a história, o passado, o presente, trabalhar por um futuro mais justo, com pequenas atitudes, levar a mensagem de conscientização para as pessoas. Esse mundo que vai abraçar o nosso filho com autismo, quando nós, pai, mãe, familiares, não estivermos mais aqui. Este mundo que ainda terá muitos filhos autistas e merece dignidade. Então, um pedacinho desse vídeo que conta um pouco da história inicial busca também essa conscientização
né, desses médicos que, como eu disse, observaram essas crianças de forma diferente, né? É um desenvolvimento diferente que merece compreensão. Então, contando um pouco sobre a história, a ciência mostra que em 1943, Leo Kanner, né, médico psiquiatra austríaco, mas nos Estados Unidos, ele descrevia características que definiam o que seria o autismo em sua famosa obra Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. Essa forma de desenvolvimento, que merecia ser compreendida, começou a ganhar evidência, né? Ele foi para os Estados Unidos após a Primeira Guerra, a convite de um médico, e lá ele solidificou sua carreira em psiquiatria infantil, cuidou de hospitais, né, e seguiu os seus estudos. E também outro médico pesquisador austríaco também, né, mas agora em Viena, o Hans Asperger, né, alemão aqui, mas vou falar Hans Asperger como nós estamos acostumados, né, isso agora em 1944, ele também, olha só, um ano só de diferença, né, de um para o outro aí, ele também publicou sua tese, que nós vamos falar um pouco aqui, e foi responsável por considerar essas mesmas características como transtorno mental, chamando aí da psicopatia autista, né? E mais impressionante é que os dois escreveram, é isso daí, né? Os dois escreveram cada um em um canto aí do mundo, né? Não trocaram ideias sobre isso, não chegaram e chegaram ali às mesmas conclusões. É incrível, né? Hoje em dia tem o WhatsApp, Telegram, você, poxa, eu tô pensando numa teoria nova, você dá um Google, alguém já escreveu sobre isso, né? Você fica lá meio triste e tal, mas hoje em dia, com as tecnologias de informação, essa conexão aconteceria certamente, né? Eles poderiam até trocar uma ideia. Então, antes desses estudos, o autismo era visto como uma esquizofrenia, retardo mental, epilepsia. Atualmente, o termo autismo ele é mais inclusivo, ele é considerado como um conjunto de transtornos que afetam o desenvolvimento. O termo mais correto hoje é transtorno do espectro autista, o TEA, no Manual Estatístico Prognóstico das Doenças Mentais, por outro lado também chamado de transtornos globais do desenvolvimento, né? Sigla TGD. Então, segundo a Classificação Internacional de Doenças do CID, né, o CID-10, ele foi substituído recentemente pelo CID-11. O CID-11 é a 11ª revisão sobre a classificação de doenças. É adotado pela Constituição Brasileira. Inclusive, aí um médico neuropediatra, né, de vocês, quando ele prescreve um tratamento, as terapias, ele coloca lá na guia CID-10, né, ou CID-11 agora, que possui ali o F84, que é mais referente ao autismo. Dentro tem também o F84.3, que é autismo infantil. E o CID-11 ele vem aí para englobar essas classificações, mas futuramente, quem sabe, eu possa trazer um vídeo aí tentando especificar um pouco mais sobre essas relações de classificação aí, que não é tão relevante aqui no momento, certinho? Mas voltando aí sobre a história, que a palavra autismo é proveniente do grego autos, que significa eu mesmo. O termo foi usado pelo médico suíço Eugen Bleuler em 1912 para descrever o comportamento de algumas pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas, as quais eram desapegadas de tudo exceto do seu mundo interno. Logo após o Leo Kanner, pai do conhecimento sobre autismo, ele utilizou essa mesma palavra no relatório em suas pesquisas, né? Já a psicopatia autista de Asperger, ela foi chamada de síndrome pela doutora Lorna Wing em 1981 em Londres. Já o Kanner, em seus estudos, ele descreve 11 crianças diferentes entre si, todas nascidas ali em 1930, que não obstante ele acreditava terem muito em comum. Nós notamos isso, né, em nossos filhos, nas crianças autistas, a gente nota que, embora sejam indivíduos com suas particularidades, algumas características elas têm em comum. As crianças do estudo dele, todas elas compartilhavam do que ele chamava de autismo infantil. Então o Kanner argumentava que essas crianças elas eram essencialmente diferentes dos esquizofrênicos, porque eles não tinham alucinações. A esquizofrenia raramente aparecia no início da infância. Então, desde aquela descrição, um número considerável de autistas foi diagnosticado como portador desse tipo de esquizofrenia infantil, até mesmo nos anos de 1970. Lembra que a gente conversou lá no primeiro vídeo, né, no primeiro vídeo sobre o crescimento, diagnósticos de autismo, bem, dessa evolução da ciência, né? A ciência vai melhorando, as análises comportamentais, as teorias, os estudos, então até pessoas mais velhas conseguem um diagnóstico que antes não tinham, além das crianças, então isso vai evoluindo, por isso o aumento do diagnóstico, inclusive nessa época aí das publicações do Kanner, né? E também
se deu ao fato, né, de que essa era a única categoria oficial na Associação Americana de Psiquiatria, a AAP. Então, na época, ela mencionava a palavra autista, né? Referia-se a um sintoma e não a uma síndrome, a um distúrbio. Então, o Kenner ele acreditava que seus pacientes que tinham autismo desde o nascimento, né, ele se recusava a aceitar que o autismo era um produto de isolamento da criança. Ele analisava mais com relação ao comportamento, dificuldade de comunicação, de estabelecer relações sociais, comportamentos monótonos e repetitivos, né? Hoje vemos que realmente é verdade. Você não vira autista um dia, né? Nossa, eu virei autista ou não, né? Isso realmente tem uma característica genética, de acordo com estudos. A criança realmente nasce dentro do espectro e o tratamento pode amenizar essas questões, né? Tratar o quanto antes, o quanto mais cedo você conseguir iniciar terapias, isso já é comprovado também. Se começar as terapias, mesmo não tendo um diagnóstico fechado, tendo ali dúvidas, de repente daqui 5 anos de terapia não é o autismo, mas o quanto antes você começar as terapias, maior a probabilidade, né, a chance do autismo ter menos impacto no convívio social, no desenvolvimento da criança a longo prazo. Por isso que é importante a relação de terapias. Bom, todos esses 11 pacientes descritos aí no relatório do Kenner tinham dificuldades de se relacionar socialmente, linguisticamente, né, com outras pessoas, uma condição que ele chamou de solidão autista extrema. Essa era a característica do autismo, né? Essa questão aí do isolamento social, te leva num parquinho, por exemplo, não tem um interesse ali em interagir, em buscar o contato, né? Além disso, a maioria das crianças elas tinham dificuldade para falar ou usavam uma linguagem diferente. Então o Kenner ele tinha esse aspecto amplo, que diferenciava do Asper, né? As crianças analisadas pelo Asper, todas elas tinham a linguagem bem desenvolvida, então não tinham deficiências de linguagem. Hoje nós sabemos que a grande maioria dos autistas eles têm grande dificuldade de linguagem, então o desenvolvimento nesta área é mais difícil e muitos acabam sendo não verbais, né? Quando você tem um autista que ele é não verbal, ele já acaba se encaixando ali naquele nível moderado, né? No caso do Kenner, né, as crianças repetiam o que elas ouviam, né, ou tocassem, pronomes, trocavam pronomes, né? Eu falava lá você ao invés de falar eu, né? Então troca de palavras. Temos também, né, o autista quando ele é verbal, mas ele apenas repete o que ele escuta, não consegue formar frases. Na verdade, então é uma fala mais pobre, né? Não consegue contar uma história, realizar e construir uma sentença, né? Então, a maior parte dos autistas analisados pelo Kenner era talentosa, uma ou duas atividades, tinha algum foco, por exemplo, memorizar animais, endereços, horários. O Kenner ele observava de forma como algo interessante, algo a ser estudado, a ser compreendido, como falamos lá no início. Não, para o Kenner, na verdade, não interessava o quão inteligente alguém incluído no espectro do autismo possa ser. Ele provavelmente terá dificuldade com raciocínio abstrato ou simbólico. Então, assim, ele pode fazer maravilhas com o ábaco, por exemplo, mas ele não vai conseguir aplicar teoremas matemáticos, princípios matemáticos dentro da vida real. Bom, mas enquanto o Kenner trabalhava em seu famoso artigo em 1943, o Asper, lá em Viena, ele examinou crianças autistas e usou o termo autismo, como nós falamos, para descrevê-las também. O Asper, né, de quem vem o nome, né, distúrbio de Asper, né, um dos distúrbios do espectro do autismo, ele viu algo nessas crianças que denominou de psicopatia autista na infância. Então ele chamava ali de psicopatas autistas. Ele afirma que 4 crianças entre 6 e 11 anos de idade, examinadas em sua clínica, pareciam ter acabado de cair na terra, né, como ele nomeava lá. Ele até tem um caso, né, que ele comenta de uma criança de 8 anos de idade. Na escola era muito problemática, né? Os professores não conseguiam lidar com essa criança dentro da escola e encaminharam para o Asper. E lá ele fez a avaliação dele. Os professores diziam que essa criança tinha boa capacidade, mas devido à sua alta hiperatividade, problemas ali na escola, não conseguiam
aproveitar, né, aproveitar essa alta capacidade da criança, mandaram para o Oxford e lá ele fez os testes dele, ele fazia alguns testes, né, tipo, divide 7 por 3, soma 4, fazia mais questões relacionadas à matemática, a criança ia respondendo e ele até perguntava o problema ali com ele, daquela criança com a escola, né, e a criança relatou para ele que as coisas que ensinavam na escola eram muito bobas, né, muito idiotas, né. Então, assim, essas crianças que o Asperger analisava eram extremamente inteligentes, elas se expressavam com palavras, raramente faziam contato visual e eram discriminadas, intimidadas na escola. Então, algumas apresentavam pequenos distúrbios de movimentos, estereotipias, né, como andar na ponta do pé, né, o movimento de flap. E, finalmente, as habilidades dos pacientes do Asperger eram de natureza puramente intelectual. O Asperger descreveu apenas 4 pacientes nesse famoso artigo da psicopatia autista. 2 eram capazes de realizar cálculos matemáticos extremamente complexos quando pequenos. Por isso, às vezes, quando já aconteceu, às vezes, eu estar no consultório médico com alguns pais, tal, eu pergunto, seu filho tem autismo, né, tal, fala um pouco do Bernardo, aí falam, meu filho é Asperger, os pais nomeiam dessa forma. Então, o Asperger, quando um médico utiliza essa nomenclatura em um diagnóstico, depois eu vou explicar que não é mais tão utilizado, não é mais utilizado a nomenclatura Asperger, né? Hoje tem apenas os níveis, o leve, moderado e severo, o 1, 2 e 3. Então, quando era utilizado aí o Asperger, significava isso, uma criança extremamente inteligente que consegue realizar cálculos matemáticos na sua infância, embora possa ter sim algumas estereotipias, mas isso não interfere em nada em seu aspecto cognitivo, né, em seu desenvolvimento cognitivo. Então essa era uma particularidade aí das crianças estudadas pelo Asperger, né? Mas o Asperger estava no contexto da Viena nazista. Então nós sabemos as atrocidades, né, que o nazismo trouxe a milhões de mortos, né, dentro do regime nazista, que foi assim um terror imenso para a história, né, que jamais será esquecido. E o Asperger estava envolvido, estava dentro deste contexto do território do domínio nazista. Naquela época ficou muito famoso também a questão dos médicos nazistas, que eram conhecidos como doutores da agonia, né, médicos da agonia. E esses doutores da agonia, esses médicos nazistas, eles faziam experimentos assim, atrocidades inimagináveis. Nenhum horror que você conseguir imaginar agora, nesse momento, vai superar aquilo. Não vou ficar trazendo esse terror aqui para o vídeo, mas, por exemplo, experimentos com prisioneiros, né? Na verdade, eles chamavam de voluntários, mas sabemos que de voluntários não tinham nada. Eram prisioneiros que eram mandados para esses médicos e eles faziam esses experimentos com essas pessoas. Então, assim, depois do fim, né, do domínio nazista, houve o famoso julgamento dos médicos, que até surgiu aí o Código de Ética Médica, em que esses médicos, essas práticas dos médicos nazistas foram condenadas, né? E surgindo então este Código de Ética Médico. Tanto que até hoje qualquer inovação, experimento, qualquer pesquisa que se aproveite de algum resultado adquirido em pesquisas e experimentos realizados pelos médicos nazistas são derrubadas. Não se pode utilizar pesquisas, não se podem chegar a inovações dentro da medicina e tudo mais utilizando resultados de experimentos nazistas, né? Inclusive tentam, né, dar uma contornada, falar, será que todo experimento, todo resultado adquirido pelos médicos nazistas é ruim? Será que não pode utilizar alguma coisa, né? Então tentam aí alguns estudos que tentam contornar isso para tentar utilizar alguns resultados. Por exemplo, eles faziam um estudo horroroso lá, né? Um terror que congelava a pessoa, viu quanto o corpo suportava, né? Até tentaram utilizar esses resultados pensando no bem de você
conseguir estudar a reanimação de uma pessoa, algo assim, né? Mas não, todos esses estudos, os resultados de experimentos da época nazista, de médicos nazistas, não podemos utilizar em novas pesquisas, ok? E o Asperger estava neste contexto. Então, como nós vimos, né, a síndrome de Asperger, que seria aquele autismo extremamente leve, com baixo comprometimento, e que normalmente a criança apresenta altas habilidades em algo como a matemática, né? Então, em 44, quando ele publicou ali o seu estudo sobre a síndrome, que só receberia conhecimento internacional lá nos anos 80, pouca atenção se deu ao fato dele ter trabalhado muitos anos na Viena nazista. Então, seus eventuais laços com o regime de Hitler e suas políticas de higiene racial geraram controvérsias, mas não foram pesquisadas a fundo. Por falta de evidências e com base em declarações do próprio Asperger, né, criou-se uma imagem do médico como um oponente do nacional-socialismo alemão, uma espécie de Schindler dos médicos, né? Quem assistiu aquele filme lá, A Lista de Schindler, é um grande clássico do cinema, mostrava ali um grande empresário, né? Um grande do setor da indústria que tentava salvar o máximo possível ali de prisioneiros do regime nazista, né? É um filme excelente e emocionante. Então o Asperger ele foi meio colocado com essa imagem, né? O médico que utilizava a sua posição para salvar o máximo de crianças ali do regime nazista. Então ele pegava essas crianças, tal, levava para seu hospital, seus estudos, para salvar da eutanásia nazista, por exemplo, outros experimentos de morte nazistas, né? Então essa teoria, esse lado foi o propagado durante muito tempo. Só que surgem agora informações menos abonadoras, né, com base em documentos históricos inexplorados, incluindo arquivos pessoais do Asperger, avaliações clínicas que ele escreveu sobre seus pacientes, né, e que é uma coisa bem curiosa, porque as crianças chegavam até ele e faziam um teste, né, para ver se seriam aprovadas no programa ali do Asperger. Mas o que será que acontecia com as crianças que não eram aprovadas, que não eram ali consideradas dentro dessa síndrome de Asperger, né? Não tinham altas habilidades? O que será que acontecia com elas? Nós vimos que a seleção do Asperger, o que ele considerava altas habilidades, extremamente fora aí da curva, né? Crianças com grande potencial em matemática, memorização, então crianças realmente no autismo de alta funcionalidade, né? Que a gente fala. Então, o Asperger e suas avaliações clínicas que ele escreveu, né, foram todas analisadas aí por alguns historiadores. Na Universidade de Viena, ele mostrou que o pediatra ele aderiu ao regime nazista e foi recompensado com oportunidades profissionais, tornando-se professor da universidade, né? Então, segundo o historiador, o Asperger participou de organizações afiliadas ao Partido Nazista, legitimou publicamente políticas de higiene racial e cooperou com o programa da eutanásia infantil, contrariando a ideia de que ele tentava proteger as crianças aí sobre os seus cuidados, né? Então sua benevolência ela não se estendia àqueles que não ofereciam essas perspectivas de desenvolvimento, né? Ou desafiavam os padrões aí de educação ou disciplina. Então tudo isso, né, é relatado aí por um famoso artigo recente de 2018 da revista Molecular Autism, de abril de 2018, juntamente com um livro também, está aí nos comentários, nas referências, sobre esse aspecto, né, do envolvimento nazista e Asperger, né? Então, para Asperger, a clínica de eutanásia era necessária, segundo os historiadores encontraram nas próprias anotações de Asperger e nas falas aí, declarações, né? Inclusive, em uma reportagem aí da Folha de 2018, cita esse mesmo artigo e traz sobre esses estudos o livro Crianças, a Origem do Autismo na Viena Nazista. Alguns artigos também foram publicados em defesa do Asperger, né? Então também teve um outro lado. Então, após esses historiadores que até fizeram uma carta reconhecendo a gravidade do que eles fariam, da publicação que eles fariam naquele momento, né? Mas que estavam respaldados por fatos históricos,
toda essa pesquisa envolvendo as anotações do Asper, suas agendas, declarações, prontuários de pacientes, né, e outros registros. Então eles fizeram uma pesquisa sólida, realmente relacionando o Asper ao nazismo, né? Mas alguns artigos foram em defesa, né, foram publicados em defesa do Asper. No caso, por exemplo, do artigo de Dian Falk, de 2019. Nesse artigo ele diz que procurou ali colocar os fatos em ordem cronológica e mostrando ali que o Asper não menosprezava seus pacientes e nem era sexista, né? Mas esse artigo, por exemplo, ele foi duramente respondido pelos historiadores que fizeram o artigo anterior, né, relacionando aí o Asper com o nazismo, né? Ele foi duramente respondido pelos autores desse artigo da Molecular, dizendo que o artigo, abre aspas, o artigo nunca deveria ter passado por revisão por pares e, em vista da credibilidade acadêmica de todas as partes envolvidas, deveria ser retratado. Então ali eles apontam nessa publicação diversos erros, né, nessa publicação em defesa do Asper, diversos erros, não levar em consideração alguns fatos históricos, alguns documentos, né, que foram analisados. Então teve aí também essa resposta dura ao artigo que saiu em defesa. Bom, hoje em dia o termo síndrome de Asper ele ainda é utilizado, ele é muito difundido, né? Depois que teve essa repercussão dessa relação histórica entre o Asper e o nazismo, inclusive teve pedidos, né, para realmente proibir, né, você banir da sociedade, da comunidade médica o termo, então para não utilizar em nenhum momento, nem fora de diagnósticos. Depois dessa repercussão também, muitos na Inglaterra, na Europa, que se definiam como autistas dentro da síndrome de Asper, imagina ali um adulto autista que está dentro da síndrome, começaram a se sentir mal até, né? Nossa, eu sou Asper e tem essa relação obscura aí. Então teve pedidos oficiais médicos para tentar barrar totalmente, né? Hoje a síndrome de Asper como eu disse, ainda é utilizado, né? As pessoas falam, né? Tem Asper, então você relaciona com alta funcionalidade, né? Grande inteligência, lógica, de memória, verbal, né? Mas com algumas características, como nós vimos de estereotipia e tudo mais. Mas basicamente a comunidade médica usa agora níveis, né? Nível 1, 2 e 3, né? Lógico que dentro desses níveis nós temos cada criança autista, cada autista é um indivíduo único, com suas particularidades, com seu lado especial, único, né? Tem alguns pontos que são semelhantes, mas cada um é um indivíduo especial e único. Então esses níveis são basicamente para fins médicos, de diagnósticos, de orientação sobre tratamentos, né? Mas nós sabemos que nós que temos, né, um filho autista, familiares de autista, nós sabemos que nossas crianças são únicas, né? E nós amamos de todo o coração. Bom, meus amigos, eu quis trazer para vocês um pouco dessa parte histórica, né? Dessa parte histórica recente também, que é essa relação de Hans Asper, né, sua colaboração para o autismo, mas essa parte obscura envolvendo o nazismo. Trouxe aí os dois aspectos, tem os artigos que defendem e, logicamente, os artigos que contam a história como com fatos históricos muito relevantes, muito fortes, né, com documentos, análises bem aprofundadas que realmente fortalecem essa relação, né? E nós temos o contexto nazista e dos médicos envolvidos no contexto nazista, no famoso, como eu disse, né, os doutores da agonia, os médicos da agonia. Então traz toda essa repercussão que realmente é um fato histórico, né, bem relevante, bem forte, né? E você, qual a sua opinião? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você acha, né? Sempre uma opinião com responsabilidade, faça a leitura dos materiais, artigos, procure saber, pesquise em revistas de boa qualidade. Traz aqui o seu comentário, o que você achou dessa história, gostou? É algo que você não conhecia realmente, né? Mas é isso aí, pessoal, é um pouquinho da história. Vamos avançando em mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Espero todos vocês no próximo vídeo. Deixo novamente aí o comentário de vocês, deixa o like, peço o like novamente, se inscreva no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram,
Tamo junto, curta a vida ao máximo, grande abraço, tchau!